Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, mais uma aula para a gente dar continuidade aqui nos nossos encontros virtuais, né, até o retorno das nossas atividades presenciais. O assunto de hoje vem a ser sucessão ecológica. É um assunto curto, mas um assunto de grande importância. Quando você pega aí os mais variados vestibulares aí do Brasil, você vê que esse é um assunto que ele costuma ser abordado. Meu objetivo, né, com vocês hoje é trabalhar com essa parte da ecologia. Ainda estamos dentro das temáticas de ecologia, tá? Deixa eu só apresentar aqui para nós. Então, olhem só. Quando nós falamos em sucessão ecológica, né, numa definição, a gente vai se aprofundar nisso daí, mas uma definição direta, uma sucessão ecológica é o estudo que compreende as etapas de desenvolvimento de uma comunidade. Eu destaquei a palavra etapa porque ela é a essência da definição. São etapas que acontecem ao longo do tempo. Então imagina que você está diante de uma floresta. Nem toda sucessão termina numa floresta, não é isso? Mas né, a gente costuma utilizar a floresta como um exemplo bem nítido. Imagina que você tem uma floresta, uma comunidade já formada. Essa floresta não esteve sempre ali. Aconteceu uma dinâmica, né, que acabou envolvendo toda a sua formação. Né? Talvez lá, centenas de anos atrás, você tinha naquele ambiente um espaço totalmente rochoso. O que aconteceu desde esse espaço rochoso até a floresta que você tem hoje são etapas de sucessão. Então, a sucessão ecológica é o conjunto, é a compreensão dessas etapas de desenvolvimento que nós temos para uma comunidade. Professor, a sucessão ela é infinita? Ela não acontece para sempre? Não. A sucessão ela tende a gerar uma etapa que nós chamamos de etapa máxima ou etapa clímax. Esse termo clímax vai aparecer bastante para nós aqui. Então, quando você trabalha com uma sucessão, ela não é infinita. Na verdade, uma comunidade chega uma hora que ela alcança o seu limite, né? O limite que nós chamamos o seu máximo e que nós definimos como clímax. Então, ela tende a gerar uma comunidade clímax, onde você vai ter o máximo de desenvolvimento desse ambiente. Se não acontecer nenhuma situação extremamente impactante, você vai ver praticamente pouquíssimas alterações nesse local quando o clímax ele é atingido. Tudo bem, professor, então chega num momento clímax, mas quais são as características, como que eu poderia defender, né, uma comunidade clímax numa prova de vestibular? Quando você fala dessa etapa máxima, você fala que uma comunidade chegou no clímax, você tem aqui, eu coloquei alguns pontos para nós, você pode afirmar que você alcançou o máximo de biodiversidade. Na verdade, né, o número de organismos ocupados ali chegou no seu limite. E junto a isso, né, partindo do princípio que a biomassa vem a ser a matéria orgânica, né, a matéria orgânica daqueles indivíduos que ocupam esse local, o máximo de biomassa também acaba sendo atingido. Então, comunidade clímax é quando você tem o máximo de biodiversidade, o máximo de biomassa, é quando você tem uma grande variedade de nichos, né, uma complexidade muito grande das teias que se intercalam naquele local. Lembra que, né, que as teias vêm a ser o conjunto das várias cadeias, e quanto mais próximo do clímax você vai chegando, maior vem a ser a complexidade desse ambiente. Uma elevada reciclagem de matéria, né? Uma tendência de permanecer, como eu coloquei para vocês, falei até agora há pouco, uma tendência de permanecer estável. Quando você chega no clímax, você chega no máximo, você alcançou um período de estabilidade. Como eu disse para vocês, se não acontecer nenhum impacto extremamente marcante, você praticamente não verifica mais alterações nesse local. Então você pode ver que quando você começa a falar em clímax, eu coloquei como exemplo ali a floresta amazônica, ela já atingiu seu clímax, assim como os demais biomas que a gente vai estudar. Tá? Então você pode ver que o clímax ele tem essa tendência de máximo, 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 mais, maior complexidade. Só que é importante a gente destacar aqui que nem todas as variáveis que você analisa numa comunidade clímax ela alcança o seu máximo. Tem uma variável que, né, ela seria o contrário, ela alcançaria o seu mínimo, que é o que nós chamamos da produtividade líquida. Você pode ver que eu coloquei aqui nesse slidezinho, né? A princípio, se você achou ele confuso, eu vou explicá-lo, tá? Os três primeiros pontos, na verdade, é apenas uma legenda.
né, com aquilo que eu vou trabalhar embaixo. PB significa produtividade bruta, PL significa a produção líquida, e o R, né, significa o consumo. A gente usa R porque o consumo de uma comunidade é dado pela ação da sua respiração. Numa definição clássica, eu tenho certeza que você consegue enxergar isso diretamente, o líquido, ele é o bruto menos aquilo que foi gasto. Você tem lá, né? Você tem lá R$ 1.000, R$ 1.000, tá? Esse é o teu bruto. Você gastou R$ 200, né? Então o teu líquido foi R$ 800. Então, na verdade, né? A produção líquida ela equivale à produção bruta menos o consumo. Se você olhar no último pontinho, tá ali, ó. PL é igual a PB menos R. Só que tem um porém. Quando a gente fala de uma comunidade clímax, a produção bruta ela se iguala ao consumo. Tudo aquilo que é produzido de maneira igual é consumida. Porque na verdade, né, ela funciona né, a comunidade ela funciona e ela acaba atuando no seu autossustento. Né? A produção que você tem no processo da fotossíntese, né, acaba sendo consumido, né, no período da respiração. Então, né, a produção bruta se igualando ao consumo, ou uma outra maneira da gente expressar isso, a razão de produção bruta pelo consumo é igual a 1, tá? Então, novamente, se a produção bruta ela é igual ao consumo, um valor extraído dele mesmo é igual a zero. Então, você fala que numa comunidade clímax, a produtividade líquida ela é igual a zero. Então, voltando ao slide anterior, enquanto as variáveis biodiversidade, biomassa, análise de nichos, teias, tende a máximo a complexidade, quando você fala produção líquida, ela tende a mínimo, ela tende a zero. Por quê? Porque a produção bruta daquele ambiente se equivale, né, ao consumo que foi dado. Tá? Então, essa é uma variável que ela tende, né, que ela tende ao mínimo. Beleza? Você poderia perguntar agora, mas Alex, se a gente voltar no primeiro slide, olha só, você falou que sucessão é o estudo das etapas. Só que a gente não está vendo etapas, a gente foi direto para o final. Mas é assim que eu gosto de trabalhar com vocês. Primeiro a gente entende onde nós queremos chegar, né? E a sucessão ela vai até esse clímax. Uma vez entendendo as características do clímax, a partir de agora, a gente pode entender como ocorrem as etapas, tá? Né? Alguns aspectos das etapas até a gente atingir esse clímax. E a partir de agora, a gente vai, né, dividir, a gente vai estudar as sucessões ecológicas, né, nos seus dois grupos. Um primeiro grupo são as sucessões ecológicas primárias e um segundo grupo, sucessão ecológica secundária. E depois, né, eu vou trabalhar com vocês aqui algumas questões para a gente ver como que as provas poderiam cobrar isso daqui, tá? Quando a gente fala que uma sucessão ecológica é primária, o diferencial da próxima, que vai aparecer daqui a pouco, que é a sucessão secundária, é que a sucessão primária ela tende a iniciar num ambiente inóspito, onde a vida é praticamente inexistente. Então, se você tem, né, se você tem uma região que foi invadida pela ação de lava vulcânica, se você tem uma região de dunas, se você tem, como exemplo que eu vou utilizar aqui nesse slide, uma região de rochas, então imagina um ambiente praticamente inabitável. E depois de um tempo você tem uma comunidade estabelecida naquele local. O que aconteceu até a formação dessa comunidade é o que nós definimos como, né, como uma sucessão ecológica. O exemplo que eu vou utilizar, quero que você olhe agora para os desenhos. Esqueça tudo que está escrito aí. Você pode ver que na esquerda aparece uma pequena imagem que realmente mostra um aspecto totalmente rochoso. E no último você pode ver que nós já temos a constituição ali inicial de uma floresta. Vamos colocar, né, a formação de uma floresta. Daquele ambiente rochoso até a floresta, o que aconteceu foi uma sucessão. Se nós partimos desse ambiente rochoso, dessas rochas nuas, um ambiente praticamente, né, inabitável, onde a vida ela inexiste, né, na sua grande essência, você fala que a sucessão ela é de caráter primário, beleza? Para a gente entender as etapas, né, para a gente entender desde essa rocha nua até chegar naquela floresta, a gente vai dividir a sucessão em três momentos, que a gente pode chamar de começo, meio e fim. Os termos que a gente vai utilizar, termos mais técnicos, excese, série e clímax. Tá?
O ESSESI é o que nós chamamos de etapa inicial, etapa pioneira. É onde nós temos as espécies pioneiras, os primeiros organismos a começar a habitar aquele local. Quando você pega no ambiente de rocha nua, é muito comum esses primeiros, organismos venham a ser uma associação mutualística que constitui os líquens. Lembre que os líquens é uma associação mutualística que acontece entre certos grupos de algas, certos grupos de algas, alguns grupos de bactérias, com fungos. Isso acaba caracterizando para nós aí, uma ação de coexistência de organismos que conseguem habitar espaços, locais onde praticamente ninguém consegue. E quando você tem os líquens, sendo os grupos pioneiros sobre essas rochas, uma característica marcante é que durante o processo metabólico são liberados alguns ácidos que começam a degradar essas rochas. Você pode ver que no nosso desenho ali já começa um processo de ocupação, e isso traz para nós que os primeiros perfis de solo já começam a se constituir. Então a gente pode falar, isso é importante, tá? Não estou falando que toda associação começa pela ação de líquen, eu peguei um exemplo aqui. E nem toda associação vai terminar numa floresta, como essa que eu estou mostrando. Isso é um erro muito comum de alunos em prova. Achar que toda associação tem que terminar numa floresta. Não. A associação ela vai até uma floresta se você estiver num ambiente de floresta. A associação ela vai terminar numa savana se você estiver numa savana. A sucessão vai terminar, num aspecto de campo, se você tiver num ambiente de campo. Então, na verdade, o máximo não quer dizer que sempre vai ser uma floresta. O máximo é a característica típica daquele bioma local. O exemplo floresta é o mais comum, tá? E é ele que eu estou utilizando. Então você pode ver que os líquens, eles atuam como facilitadores do processo, atuando através da sua ação liquênica, a liberação de ácidos, formando os primeiros perfis de solo. E já você começa a ter, você pode ver que eu coloquei uma sequência de organismos vivos ali, ó. No caso de um rochedo lá embaixo, de um rochedo sem nada, os primeiros seres que se instalam são os líquens. Os líquens atuam no processo da formação de solo, dando espaço já à ocupação de alguns organismos vegetais, como briófitas. Nós podemos dizer, não quer dizer que existe uma regra de interrupção onde termina uma fase e começa a outra, mas até a ocupação desses primeiros vegetais, no caso essas briófitas, a gente pode chamar dessa primeira etapa conhecida etapa de ecese. A segunda etapa seria a etapa série. É uma etapa de estabilidade, é uma etapa em que a comunidade ela começa a mostrar que ela existe, que ela tem uma identidade. É quando você já começa a ver algumas espécies de ervas, alguns arbustos, você já começa a ver a migração de alguns animais, dos ecossistemas adjacentes. Então, quando você fala do série, é um momento de ocupação. E tanto o ecese quanto o série, a produção é muito intensa. Lembra que a produção líquida ela tende a zero no clímax. Só que quando você fala do ecese e do série, a produção líquida ela tende a ser maior do que zero. Porque a produção bruta ela tende a ser maior do que aquilo que é consumido, tá? Tanto é que eu coloquei ali até na equaçãozinha ali. Enquanto no clímax, a gente viu no slide anterior, vou voltar, ó. Olha só, ali no 1, 2, 3, 4, no quarto pontinho. No clímax, a razão de produção bruta pelo consumo é igual a 1. Nas etapas anteriores, a razão de produção bruta e consumo é maior do que 1, porque a produção ela tende a ser maior, porque eu tenho uma comunidade que está em formação, que ela está numa dinâmica muito, muito efetiva. Então, essa razão de produção bruta pelo consumo tende a ser maior do que 1, porque a produção líquida ela tende a ser maior também do que zero. Ela tende ao zero quando a gente chega no clímax. E quando a gente chega no clímax, no caso aqui ocupado pelas árvores, vegetais de grande porte, uma vez que eu estou caracterizando a sucessão de uma floresta, aí você tem as características daquele primeiro slide. É quando você atinge o máximo de biodiversidade, biomassa, grande variedade de nichos, e aí vai, tá? Então, ecese, série e clímax, que seria a etapa pioneira, a etapa intermediária e a etapa máxima. Peguei um exemplo aqui de uma sucessão acontecendo sob um ambiente de rochas nuas. E essa primeira sucessão, como eu disse para vocês, ela tem um caráter primário porque nós partimos de um ambiente inóspito. Um ambiente, um rochedo no caso aqui, um rochedo sem nada.
Aí você poderia perguntar, professor, mas se a sucessão acontecesse não no ambiente inóspito? Se a sucessão acontecesse num ambiente que já existe e algo ocorreu com esse ambiente, né, que ele foi destruído ou parcialmente destruído, e começou todo um processo agora de substituição. Isso também seria uma sucessão? Também seria, só que nesse caso seria uma sucessão secundária. Essa é a diferença clássica. Enquanto a sucessão primária, você tem a constituição de uma comunidade a partir de um ambiente onde, né, você não tinha uma outra pré-estabelecida, uma sucessão secundária é aquela que ocorre, ó, primeiro ponto, ocorre quando a comunidade de um ambiente agora vai ser substituído por outra comunidade. Então imagine que você tem um ambiente, né, uma lagoa, aconteceu ali um assoreamento, né, que foi a ocupação do solo naquele ambiente aquático. E de repente, né, começou uma dinâmica de formação de um ambiente, e depois de alguns anos você tem uma pequena capoeira, uma pequena vegetação ali. Você pode ver que um ambiente foi substituído pelo outro. A lagoa já existia, não era um ambiente inóspito. Um cultivo abandonado, né? Você tem lá um cultivo, de repente os caras abandonam aquilo, aí você volta depois de anos, você tem lá uma mata formada naquele ambiente, um ambiente substituído. A clareira de uma floresta, de repente você tem um desmatamento num determinado local, né? E depois você volta, né, anos, cadê a clareira? Não está mais aqui, porque houve uma dinâmica de reconstituição. Então essa substituição, ó, grifei a palavra, a substituição de uma comunidade por outra, aí agora o caráter da sucessão é do tipo secundário. E já dá para você entender que eu já tenho um ambiente de solo formado, né? Então, na verdade, a dinâmica ela é muito mais rápida que na sucessão primária. É o último ponto que eu coloquei ali para vocês. Ó. A sucessão primária tem que contar com toda a formação de solo, é uma dinâmica muito mais lenta. Aqui a dinâmica ela é muito mais rápida, você já tem um ambiente praticamente todo ele preparado. Você pega no caso da clareira de uma floresta, se você desmata, né, um ambiente, né, e vai tirar a vegetação, as próprias sementes das árvores que você retirou já vão cair por ali, já vai ter semente, já vai ter. Então, na verdade, é uma dinâmica muito rápida. A tendência vem a ser vegetais de gramíneas ou de pequeno porte, nesse caso, ocupar a posição de pioneiras. Então, é fácil você saber identificar esse perfil diferencial de uma sucessão primária e de uma sucessão secundária. Enquanto a primária partimos de um ambiente inóspito, uma formação de comunidade, a sucessão secundária nós entendemos como uma substituição de comunidade. Para a gente colocar em prática isso, eu trouxe aqui duas questões, olha só. Essa primeira questão é uma questão extensa, temos 2 slides para ela aqui, ó. Uma questão discursiva, tá? A sucessão ecológica é um mecanismo natural que abrange mudanças na estrutura das comunidades biológicas através do tempo. Numa sucessão ecológica, podemos reconhecer 3 estágios distintos: a comunidade pioneira, intermediária e clímax, que é o ECESE, série e clímax que eu coloquei para vocês ali. Tá? O quadro 1, olha só, primeiro desafio nessa questão. Ele te deu 2 quadros. Tá? O quadro 1 e o quadro 2. O quadro 1 ele veio preenchido. O quadro 2 você vai ter que preenchê-lo novamente fazendo algumas correções, porque ele falou que o quadro 1 tem erros. Não falou que ele está totalmente errado. Então vamos lá. O quadro 1 apresenta parâmetros que não estão corretamente relacionados com os estágios iniciais e de clímax de uma sucessão primária. Complete o quadro 2 relacionando corretamente esses parâmetros com os estágios sucessionais. Então, olha só. Primeiro parâmetro: produção primária bruta em razão do consumo, né? Pelo consumo. Se a gente voltar aqui, ó, a produção primária bruta pelo consumo no clímax é igual a 1, e a produção primária bruta pelo consumo nas etapas iniciais e intermediárias é maior do que 1. Vamos ver se o quadrinho está certo, ó. Nos estágios iniciais de sucessão é maior do que 1 e no estágio de clímax é igual a 1. Está correto, você só vai reescrever sem mudar nada. No quadro de baixo, você pode ver que em nenhum momento ele falou que tem que mudar tudo, né? Algumas informações estão corretas. Produção primária líquida. A produção líquida ou primária líquida, lembra que ela é 0 no clímax, né? E ela é 0 no clímax e ela tende a ser alta, né, nos estágios iniciais, porque você está no momento de formação. Você pode ver que isso, né, está errado no quadro 1.
No quadro 1 ele falou que o estágio inicial de sucessão ela seria zero, não, ela é zero no clímax. Então você vai ter que reescrever no quadro 2, só que invertendo agora. Né? Colocar alta, né, no estágio inicial de sucessão e nula no clímax. Biomassa. Lembra que a biomassa ela é máxima no clímax. Um outro erro, ele falou que a biomassa ela é máxima nos estágios iniciais. Não, ela vai aumentando até chegar no clímax, onde ela atinge a sua carga máxima. Então ali biomassa, que seria a terceira linha que você vai escrever, também está errado, vai ter que inverter. Ela é mínima no estágio inicial de sucessão e ela vem a ser máxima no estágio de clímax. E a diversidade de espécie, pelo que eu estou vendo aqui, esse está correto, é só reescrever sem ter que alternar. Tá? No estágio inicial ela é mínima e à medida que você vai alcançando o clímax, ela vai aumentando até chegar no seu máximo. Então ali das quatro linhas, as duas linhas do meio tinha que fazer uma inversão para vencer o item A dessa questão. O item B colocou aqui para nós uma outra pergunta. O esquema abaixo ilustra a sequência ordenada e gradual de um processo de seção primária. Ele pegou aqui e colocou o mesmo da rocha nua, que é o mesmo que eu usei. Né? É um exemplo muito clássico. Tá? Explique por que os líquens podem ser considerados facilitadores do processo. Você vai escrever aí da sua forma, só que eu vou te dar o caminho para a resposta. O líquen é facilitador porque, ao atuar na rocha nua, ao atuar sobre as rochas, ele favorece a formação dos primeiros perfis de solo. Lembra que a ação dos líquens, liberando ácidos, começa a favorecer a degradação das rochas. E essas rochas degradando começam a dar espaço para a ocupação de vegetais. Então os líquens eles são considerados facilitadores do processo, porque eles atuam nessas rochas, favorecendo a formação dos primeiros perfis de solo, o que vai permitir que os demais vegetais apareçam e o processo de sucessão ele dê continuidade. E o item C? Em uma pesquisa recente, realizou-se um estudo sobre o número de espécies de aves presentes em um campo. Em uma região de transição, o ecótono, estudamos já conceitos. Lembra que ecótono é uma região de transição entre dois ambientes, dois ecossistemas e uma floresta. Você pode ver que o desenho colocou isso para nós. Ó. Floresta, o ecótono e o campo. A figura abaixo mostra esses três locais de estudos. Em qual desses locais espera-se encontrar o maior número de espécies de aves? Justifique sua resposta. Eu já vou te falar qual é o ambiente já dando a justificativa, embora eu parto do princípio que você sabe me responder isso. Quando nós estudamos ecótone, que é uma região de transição entre dois ambientes, eu deixei bem claro para vocês que o ecótono é uma região de elevadíssima biodiversidade. Por quê? Porque no ecótono, além de você ter grupos de organismos dos ambientes vizinhos, no caso da floresta e do campo, nós temos também alguns organismos que são do próprio ecótono. Então a resposta seria ecótone ou ecótono. Por quê? Justifique sua resposta. Porque nesse ambiente de ecótono você tem ali transitando, você tem habitando organismos dos ecossistemas adjacentes, que no caso é a floresta e campo, e também organismos que fazem parte do próprio ecótono. Em algumas situações existem espécies de organismos vivos ali que são exclusivos do ecótono. É isso que faz o ecótono ele ter ele tende a ter esse maior número de espécies do que os ambientes adjacentes, porque ele permite organismos dos dois ambientes e alguns organismos dele próprio. Beleza? Mais uma questão aqui para nós, para a gente finalizar. Como se fossem organismos vivos, os ecossistemas naturais estão em constantes modificações. Do estágio jovem até a maturidade ou clímax, os ecossistemas sofrem profundas mudanças não somente na composição e diversidade de espécies, como também na sua biomassa e produtividade. Assim, do início de uma sucessão até o clímax da comunidade, não se observa o aumento. Lembra que quando você trabalha com clímax, a tendência é tudo aumentar, 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 à exceção, novamente, olha como isso é importante, à exceção da produtividade líquida. Lembra que a produtividade líquida, quanto mais próximo você chega ao clímax, maior é a tendência dela de se igualar a zero. Porque quando chegamos no clímax, a produção bruta e o consumo eles se igualam. Então a produtividade líquida é o que a gente não se observa proporcionalmente no aumento. Alternativa D de dado. E aqui mais algumas questões do nosso livro aí para você trabalhar.
Então esse foi mais um encontro nosso, tá? Espero que tenham tirado bastante proveito. E assim como, né, eu sempre digo, a gente vai levando, né, esse nosso momento ímpar aí, mas, né, de uma maneira, né, atendendo aí aquilo que você precisa para manter o seu hábito e as suas atividades de estudo, beleza? Você sabe onde me encontrar, né, as ferramentas digitais aí, as redes sociais, qualquer dúvida você põe o e-mail, né, que a escola forneceu para que você possa fazer as suas perguntas, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Muito obrigado, valeu, galera. Tchauzão.